O material estava errado e incompleto. Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas. É o quê? A gente pede desculpas. Garotas, cale a sua boca. O jornalismo de opinião brasileiro atingiu um nível curioso de sofisticação. Agora ele não apenas comenta os fatos, ele os organiza em slides com direito à narrativa visual digna de reunião de startup em crise. O episódio recente no Estúdio I, conduzido por Andréa Sadi, talvez seja o melhor retrato dessa nova estética do comentário político. Um PowerPoint que tenta transformar análise em evidência, opinião em infográfico e, no limite, percepção em prova. A ironia é inevitável. O jornalismo que por décadas criticou apresentações performáticas de autoridades, especialmente quando elas flertavam mais com o convencimento do que com a demonstração, agora parece confortável em adotar a mesma gramática visual. A diferença, claro, estaria na, entre aspas, intenção editorial. Mas desde quando intenção substitui método? O ponto central da polêmica não é o uso de um PowerPoint em si, ferramenta neutra, quase que inocente, mas o que ele simboliza: a crescente espetacularização do comentário. Ao organizar informações em tópicos, setas e destaques coloridos, cria-se uma sensação de encadeamento lógico que nem sempre resiste ao escrutínio mais rigoroso. É a estética da casualidade substituindo a causalidade real. E aí entra o papel de Sadi, figura consolidada do jornalismo político, conhecida por suas apurações de bastidores. O problema é quando o bastidor vira roteiro fechado e a análise passa a operar mais como confirmação de uma tese prévia do que como investigação aberta. O PowerPoint, nesse contexto, não explica, ele conduz. Não questiona, ele sugere. Há também um elemento quase pedagógico nisso tudo, como se o público precisasse de um resuminho visual para compreender a política nacional. Uma espécie de Brasil explicado em 5 slides, como começo, meio e conclusão previamente definidos. Didático? Talvez. Redutor? É frequentemente. O mais curioso é que, ao tentar dar mais clareza, esse formato pode acabar achatando a complexidade. Política não é fluxograma. Crise institucional não cabe em PowerPoint. E relações de poder raramente obedecem à lógica linear que uma apresentação exige. O episódio revela menos sobre um erro isolado e mais sobre uma tendência. O jornalismo de opinião cada vez mais próximo da performance, onde forma e conteúdo despontam protagonismo e, às vezes, vence o protagonismo. Afinal, entre o argumento sólido e um slide bem diagramado, o que viraliza mais rápido? A resposta, como o próprio PowerPoint talvez sugerisse, já vem pronta no mesmo tópico. Se antes o PowerPoint no Estúdio era apenas um recurso visual discutível, agora ele virou algo bem mais revelador. Um raio-x involuntário de como funciona ou deixa de funcionar o jornalismo de opinião nos bastidores. Porque o que veio depois da apresentação não foi só crítica externa, foi algo mais constrangedor. Implosão interna. Segundo relatos de bastidores, a repercussão do material, que chegou a ser classificado pela própria Andréa Sadi como errado e incompleto, desencadeou uma crise real dentro da redação. Houve afastamentos, remanejamentos e uma espécie de
dança das cadeiras editorial para conter o dano. O editor-chefe foi retirado da função e deve ser realocado, enquanto profissionais ligados diretamente à produção do gráfico também foram removidos. Mas a ironia começa justamente aqui. O jornalismo que organizou o mundo em setas e conexões no PowerPoint agora tenta reorganizar a própria culpa em organogramas internos. E, como em todo bom diagrama, alguém precisa ocupar o quadradinho do erro. Nos bastidores, o clima descrito é de tensão elevada. Momento muito delicado do programa, com pressão direta sobre a chefia e até sugestões de demissão. O que era um slide virou um efeito dominó. Reputação questionada, credibilidade arranhada e, principalmente, a velha prática corporativa de encontrar um responsável único para um erro coletivo. Só que a crise ganha contornos ainda mais interessantes quando entra o fator blindagem. Há relatos de que teria havido um movimento interno para preservar a imagem da apresentadora, com a responsabilização recaindo sobre níveis hierárquicos abaixo. Em bom português, o PowerPoint saiu do ar, mas a lógica do fluxograma de culpa continuou funcionando perfeitamente. E aqui está o ponto mais incômodo. O jornalismo de opinião, que se vende como exercício crítico, parece ter dificuldades quando o objeto da crítica é ele mesmo. No vídeo havia setas ligando os personagens políticos, nos bastidores, as setas invisíveis ligando poder, influência e tomada de decisão. A diferença é que essas conexões internas não entram no slide. Outro elemento revelador: o afastamento temporário de Sadia após o episódio, interpretado como estratégia para conter desgaste público. Ou seja, a narrativa deixou de ser apenas editorial e passou a ser também de gestão de imagem. Algo cada vez mais comum no jornalismo contemporâneo, onde jornalistas também são marcas. No fim, o PowerPoint cumpriu um papel quase didático, mas não da forma que pretendia. Ele não explicou a política brasileira, expôs a mecânica de um tipo de jornalismo que simplifica demais o complexo, dramatiza o que deveria contextualizar e, quando erra, organiza a responsabilidade como quem reorganiza slides antes de uma apresentação importante. Talvez o maior problema não seja ter usado um PowerPoint. É que, ao que tudo indica, o jornalismo de opinião passou a pensar como um. Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas. Me siga nas redes sociais para continuar bem informado com análise e reflexão. Antônio Jorge Tabireza no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, @jtabireza. No YouTube, canal Tabireza News. Curta, comente e compartilhe. Um ótimo dia. Um abraço do Jorginho.